Salve Maria! Hoje, dia 13 de janeiro de 2021, da primeira semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 1, nos versículos do 29 ao 39. Do Evangelho segundo Marcos. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre. E logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus, e por isso Jesus não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus, e quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no primeiro momento do Evangelho, nós nos deparamos, Jesus, que na sinagoga continua anunciando, pregando o Evangelho, a chegada do reino, e ele vai para a casa de Simão e André, e lhes acompanham os seus discípulos, e percebem que a sogra de Pedro ela está com febre, está enferma, e Jesus segura pela mão e a ajuda a levantar. Naquele instante, Jesus, ao tocar, ele livra, liberta, ele cura. Então, o toque de Jesus é capaz de curar, de libertar, nos livrar de todo o mal. Imaginemos quando nós recebemos a comunhão eucarística, ao receber a Jesus sacramentado, nas espécies do pão, do vinho consagrados, é Jesus que nos toca. E ali, Jesus pode nos curar. Creia que Jesus pode curar o teu coração, curar a tua enfermidade, te livrar do mal. Depois nós ouvimos no relato que as pessoas eram levadas diante de Jesus para serem curadas, inclusive pessoas que sofriam de diversos males, inclusive que eram atormentadas pelo demônio. Jesus curava a todos e expulsava os demônios. Nós percebemos que neste começo do tempo litúrgico, do tempo comum, Jesus livra as pessoas das enfermidades, das doenças, mas acima de tudo, das ciladas do demônio, do inimigo de Deus. E então nós precisamos entender esta dinâmica. Jesus nos liberta do mal. Jesus é capaz de extirpar o mal da vida do homem e da mulher de fé. Claro, porque só quem tem fé busca a Jesus. Quem não tem fé vai buscar outras realidades que não são Deus. Vai buscar, com todo respeito, o candomblé, uma macumba, vai buscar no horóscopo, na cartomante, na numerologia e tantas outras realidades que não são Deus. Podem até dizer que conduzem para Deus ou até que rezam orações da nossa Igreja Católica, mas que na verdade mexem com o oculto, algo que está velado, escondido e que nem eles mesmos entendem. E então quem mexe com esta realidade sempre traz para si e para o outro algo de desastroso, de mal. Sempre vai ser acompanhado ou acometido por um espírito mau. Nós católicos nos voltamos para Deus, para Jesus, e acorremos a Ele para que Ele possa nos curar, nos libertar, nos livrar do mal. Jesus é o nosso Deus, Senhor e Salvador, por isso creia nesta palavra hoje. Jesus é capaz de te livrar de todo o mal.
nós percebemos que muitas vezes a ação do mal tenta nos derrubar. Acontece de lugares estarem infestados, de que as pessoas podem ser acometidas por um mal causado por este ambiente, e inclusive situações que realmente são vexatórias. Mas com certeza sabemos que o Senhor é o Deus do impossível e Ele tudo pode. Jesus nos ensina uma outra realidade, a oração. Ainda escuro de madrugada, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto para orar. E eu me pergunto e te pergunto, quanto você tem orado a Deus? Quanto tem entrado em comunhão com Deus por meio da oração? Por meio da palavra, por meio da Eucaristia, mesmo sendo ela acompanhada pela televisão. Quanto você tem se entregado a Deus? É necessário recomeçar, se você se perdeu no tempo, recomeçar uma vida de oração e de intimidade com o Senhor, para que Ele possa a cada dia conceder a sua graça, para que você alcance sempre um nível de santidade cada vez mais alto. Jesus está sempre disponível para todos nós. Então peçamos, caríssimos, a nosso Senhor que a cada dia nos dê a graça, de que este desejo do eterno, esse desejo de Deus seja aumentado em nós, e que nós sejamos capazes de buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Porque haverá um dia e um momento que nós tentaremos buscar a Deus e não o encontraremos mais. Mas supliquemos a Deus que Ele nos dê a graça de ser encontrado e que Ele transforme a nossa vida anterior e que nós sejamos testemunhas autênticas e fiéis do Evangelho. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.